Olá pessoal, professor Yuri para mais uma aula. Hoje a gente continua com o tema laços de repetição, estudando o comando for in. Para a gente, antes de tudo, a gente vai criar aqui um arquivo, como de sempre, como de costume, e vamos vamos salvar ele aqui. Eu vou chamar esse arquivo de for in.html. Pronto, e a gente vai criar aqui um arquivinho HTML. Vou colocar aqui for no JavaScript. Pronto, e a gente vai criar um scriptzinho para escrever os nossos códigos JavaScript. O comando for in, ele é bem simples de ser implementado. Ele é um pouco parecido com o comando for, porém ele acrescenta a palavra reservada in. Então, antes da gente começar a estudar ele, vamos criar uma lista aqui de um array lista convidado. Lista convidado, que vai receber um array. Eu já vou escrever o array direto com os dados que estarão armazenados, mas vocês podem declarar esse array igual a gente já estava declarando nas outras aulas, fica a critério de vocês, mas aqui é só por questão de estudo mesmo. Então nesse array a gente vai ter o Jorge, a gente vai ter o Jamilton, a gente vai ter o Antônio e a gente vai ter o José. Beleza, pessoal, está aqui criado o nosso array. E agora a gente vai criar o comando for in, né? Como que funciona o comando for in? Eu declaro a palavra reservada for e abro e fecho parênteses, né? Dentro desse comando for, a gente vai declarar uma variável. Primeiro a gente declara uma variável, certo? E essa variável, a gente vai adicionar a ela o comando in lista convidados. Então o que ela faz, esse comando for in? Ele pega esse lista convidados e transcreve ela toda para a minha variável x, né? Ou seja, cada índice desse será enviada a nossa variável x. Só para continuar, eu vou dar aqui um console.log. Só para vocês consolidar essa informação. Vou dar um console.log aqui. Eu vou aqui mostrar a lista convidados, certo? Então aqui eu vou mostrar o que tem na lista convidados. E aqui eu vou dar um console.log em x. Só para vocês verem ele percorrido e ele preenchido. Então como que funciona? O comando for in, ele vai percorrer todos os índices do meu array lista convidados e acrescentar na minha variável x. Então ele vai percorrendo um por um desses dados e acrescentando isso em x. E qual que é o critério de parada? O critério de parada é o último elemento. Na hora que ele vê que não tem mais elemento, que é undefined, ele para. Ok? Então, ele praticamente é automatizado a parada dele a partir do momento que ele não encontra mais elementos, né? Ou seja, o próximo elemento após o José é um elemento undefined, então ele para de percorrer. Né? Aí sim é parado, né, o meu comando for e acrescentado dentro da minha variável x. Ele percorre a variável lista convidados, seleciona todos os objetos através dos seus índices
envia esses elementos para a variável que eu quero, ok? E ao final do último elemento, quando ele não encontra mais elemento, né, quando o próximo elemento é undefined, ele para esse percorrer na minha lista convidados. Então, neste caso, a gente não precisa ficar preocupado com o loop infinito, porque a tecnologia do JavaScript já faz com que ele pare a partir do momento que ele não encontre mais algum elemento, né? A hora que ele encontra o último elemento, no próximo elemento ele verá que é undefined e dará um stop automaticamente. Então vamos, só para fixar com vocês aqui, ele percorre os elementos, porém ele só informa qual o índice dos elementos. Ele não pega o elemento em si, o valor do elemento, ele retorna o índice, por isso que ele chama in. Ele retorna o índice. Então vamos salvar aqui. Vamos abrir o nosso navegador. Vamos abrir o nosso arquivo. Foreign. E aí a gente está lá no console.log. Para a gente acessar o console.log, a gente está nas ferramentas do desenvolvedor. Pronto, está lá. Eu mostrei o primeiro array, né, que é o nosso lista convidados. E aqui está o foreign. Olha só, ele mostrou o índice de todos os elementos que o meu primeiro array possui, né, ou seja, o array lista convidados. Veja que ele guardou os índices, não guardou o valor que o índice possui. Para que isso é importante, gente? Porque vocês podem perguntar, né? Eu posso usar lá um while, o próprio length, para mim percorrer todos os índices do meu array. Isso é importante porque aqui o meu array está ordenado, com o índice em ordem. Mas existem algumas situações que esse índice aqui ele não está ordenado, ele não está numa ordem, né? Ele não está numa ordem crescente ou decrescente. Então você precisa saber qual que é o índice, né? Qual que são os índices dos meus elementos, né? Não nesse caso, porque esse caso está ordenado. Mas se fosse, se esse array estivesse desordenado, ou seja, que você não soubesse quais são os índices que eles possuem, basta você usar o foreign, ele retornará esses elementos. A gente pode verificar isso voltando aqui no nosso código. Se você quiser, por exemplo, saber qual que é o elemento daquele índice, basta você dar uma lista convidados aqui no console.log. Olha só, se você der uma lista convidado, retornando x, né? Só para a gente ver o que ele vai retornar. Então aqui eu vou percorrer cada elemento, né? E a gente vai verificar como que ele vai retornar esse valor. Opa. Eu vou dar um F5 aqui. Pera aí, pessoal, só um minuto. Olha só, pessoal, agora sim, né, eu consigo mostrar todos os índices, todos os elementos do meu índice, apenas dando um console.log, lista convidados, x, né? Porque aí eu mostrei todos os elementos, né, que possuem aqui, através de índices. Aqui eu estou percorrendo o índice, né? Estou percorrendo os índices. Só para exemplificar para que serve esses índices, né, esse foreign, para a gente verificar os índices, a gente vai fazer só um exercício prático aqui para vocês verem o tanto que é importante esse comando. Eu vou comentar essa variável aqui, né, e nós vamos criar ela de outra forma. Eu vou criar a var lista convidados, recebendo um array. Certo? E agora eu vou dar esse lista convidados
um índice totalmente aleatório. Ó, no A vai receber Jorge. Só vou colocar entre aspas para vocês saberem que é uma string. Aqui no segundo eu vou colocar o índice 10. Vai receber o Jamilton. No índice -1 vai receber o Antônio, certo? E no índice C, ele vai receber o José. Tá vendo que agora eu criei um array todo desordenado, né? Os meus índices não têm ordem nenhuma. Então, se eu usasse uma estrutura de repetição, ou seja, daquelas tradicionais, o while, o for, né? Eu não conseguiria percorrer esses elementos apenas incrementando uma unidade, né, numa variável. Por quê? Esses arrays eles não são números e não estão em ordem. Então, por isso que a gente precisa de um comando que percorra automaticamente esses elementos. Okay? Se eu usasse aqui um while, um for, né, ou while for, eu não conseguiria percorrer todos esses elementos. Né? Eu não consigo, através de um valor numérico, sequencial, percorrer os índices desse array. Então, por isso que a gente usa o comando forIn. Então, vamos verificar como que ele funciona. Aqui eu vou só mostrar para vocês como que é guardado o meu índice, né, na variável x, ou seja, os meus índices. Né? Vou dar esses dois console.log. Se a gente voltar lá no nosso navegador e agora atualizar, olha lá, a gente tem o índice, né, e aí a gente tem todos os índices retornados. Esses índices eles são aleatórios, né, eles são numéricos, strings, -1, outro string, né? Então ele retornou para você todos os valores dos índices. Né? Aqui em cima está o nosso array completo, né? Com o elemento que representa cada índice. Então, pois bem, pessoal, essa é nosso comando forIn. Né? Executem ele aí, testem com outros valores e façam outros tipos de processamento. E vamos seguir com outros comandos. Agora nós vamos estudar uma função que em outras linguagens ela é considerada um comando de looping, mas no JavaScript ela é uma função que é o forEach. Ele é bem parecido com o forIn, então ele percorre todos os índices dos nossos elementos array, porém ele é uma função propriamente dita, né? Ele já é uma função criada, né? Pré-definida. Então, para a gente entender melhor o forEach, vamos criar de novo outro arquivo. Eu vou chamar ele de forEach.html. Ok? Vamos criar aqui uma estrutura HTML, como a gente já fez, né? Vou chamar de comando forEach, certo? Um scriptzinho para JavaScript, como a gente já faz. Beleza. Então, como essa é uma função do nosso objeto array, né? Então quer dizer, o nosso array é um objeto, essa aqui é uma função, forEach é uma função do objeto array, então ela já é incorporada ao objeto array, ok? Então ela já vem, vamos dizer assim, instalada dentro do JavaScript, né? Ela é uma função
automática do JavaScript, né, o comando for each. Quer dizer, o comando não, a função for each. Os outros que a gente estava estudando, while, for, né, for in, eles são comandos. Agora nós vamos estudar a função for each. Bom, então, já que é uma função de um array, vamos criar um array. Vou criar um array aqui, var lista funcionários, certo? Já vou dar os valores direto, né? No momento da criação. Vou chamar o primeiro de Viviane, o segundo Matheus, o terceiro Rosana e o quarto Ana. Beleza, então essa é a nosso array, né? Lista funcionários, e cada elemento do meu array possui esses nomes, ok? Então eu preciso percorrer todos esses índices e mostrar no nosso navegador. Então, para a gente executar a nossa função do nosso array, bem simples. Eu recupero a minha variável lista funcionários, ponto, e eu chamo a nossa função for each, né? A gente já tem ela aqui, ó, for each. Então, essa, para vocês observarem, ela é uma função diferente do nosso comando for each, né? Ou comando for, né? Que eu usaria o in aqui dentro, né? Como uma variável. Né? Então, olha só, o for each ele é uma função do nosso objeto lista funcionários. Então, o lista funcionários é um objeto do tipo array que possui essa função, né, interna, né, diferente de um comando. Pode ser o for, pode ser o while, né? São todos comandos. Já o for each é uma função, ok? Vou apagar isso aqui. Então, essa nossa função for each, ela precisa aqui, ela fica esperando como parâmetro uma função callback. E o que é essa função callback? Né? O que é esse parâmetro callback? Ele é alguma ordem que a gente dá para ele, como que ele vai percorrer este caminho, né? O que ele vai fazer aqui para percorrer os caminhos, os meus índices do meu array. Então, pessoal, não sei se vocês lembram quando a gente estudou a função de callback, ela é uma função chamada dentro de outra função, né? Então eu tenho aqui uma function, certo? E passando o parâmetro aqui. O que esse parâmetro ele pega? Ele pega um valor, olha só, ele pega um valor, ele pega o índice e ele pega o próprio array, né? Então eu preciso passar esses três parâmetros para ele fazer o cálculo, né, da minha função interna, ou seja, a função de callback. Então essa função de callback ela será chamada e executada dentro da função for each, né? Isso que é uma função de callback, ou seja, uma função, né, sendo chamada por outra função. Porém, quem possui os parâmetros é a função que está sendo chamada, ou seja, a nossa função que está dentro. Então veja só, eu preciso agora montar qual que vai ser a lógica, né, que vai acontecer quando eu percorrer todos esses valores que possuem, né, que a minha função vai trabalhar. Então eu vou dar aqui um console.log do meu índice. Só para vocês verem o que ele guarda. Então esse parâmetro aqui eu chamo de índice, mas ele poderia ser x, né? Ele poderia ser c, ele poderia ser y, né? O valor também poderia ser qualquer variável. Mas nesse caso aqui eu vou colocar como índice, só para vocês observarem que nessa posição aqui, que nesse atributo aqui da minha função, ele guarda o índice, ok? Então eu vou dar um console.log no meu índice.
E aqui em cima eu vou só dar um console.log no meu lista funcionários para vocês verem como é guardado esse meu array. Console.log lista funcionários, ok? Então aqui eu estou chamando o lista funcionários na função forEach, né, passando para ela uma outra função com 3 valores, né, que será o valor, índice e array. Então mostrando para vocês o que essa função guarda nesse atributo índice, né, o que essa função de callback guarda como atributo índice. Né? Então a cada passo do meu forEach eu vou mostrar para vocês o que ela guarda dentro do meu atributo índice. Só para ficar claro aqui, eu vou comentar aqui, que aqui em cima eu guardo a lógica, né, do meu processamento. Lógica. Então vamos abrir lá o nosso navegador, certo? Vamos abrir agora o nosso novo programinha, né, o forEach. Vou dar um F5, só um minutinho que eu acho que eu não salvei. Voltando lá. Só um minutinho que deu um problema aqui. Vamos lá ver qual é o problema. Ah tá, pessoal, olha só. Esse meu abrir e fechar da minha lógica do programa, ele pertence ao nosso function, né? Então ele tem que estar aqui dentro, olha só. Eu tenho que tirar, ele tem que estar aqui dentro, ó. E o meu abre e fecha da função forEach é aqui de fora. Só para vocês entenderem, então, a minha função, né, a função callback, ela engloba essa lógica, ok? E a forEach, ela engloba a função, né, callback aqui, que é a function, ok? Então a function aqui, ela é tudo isso aqui, né? E a forEach, ela inicia aqui e fecha aqui, ok? Vamos salvar. Só para vocês ficarem atentos, aqui ele te dá, ó, qual que é a linha que estava o problema, tá? Então, olha só. Agora ele me trouxe, ó. Pessoal, outra coisa também, aqui tem que ser minúsculo, tá? forEach. Ok. Então vamos voltar lá no nosso navegador. Agora sim, ó. Então eu tenho aqui, ó, eu mostrei, né, o console.log do lista de funcionários. Ele vai me mostrar quais são os índices, né, e quais são os valores guardados nesses índices. E agora na minha função de callback, que eu chamei pelo forEach, né, ele mostrou aqui o atributo índice, o que ele guarda, ó. É praticamente igual do nosso forin, né? Quer dizer, é igualzinho do forin. Né? Porém, ele guarda, além do índice, outros valores, né? Mas se você quiser retornar o que existe no meu atributo índice, né? Basta dar um console.log aqui e você vê que ele retorna para você o índice. Ele retorna também o valor e ele retorna um array. E aqui eu estou mostrando o que essa função de callback guarda nos seus 3 índices. Né? Na sua lógica aqui eu mostrei o índice, né? Que é o segundo elemento. Então, só para vocês verem, né? Se eu quiser, por exemplo, recuperar o que ele guarda no índice valor, basta eu só dar aqui um valor. Né? Vou dar um console.log no valor. Aí agora, não. A minha primeiro console.log que eu dei no meu array. E aqui no forEach, ó, eu peguei somente, né, os valores guardados nas minhas posições. Então ele percorreu todo o meu array e mostrou para mim os valores guardados.
É uma outra forma de eu recuperar. Ele recupera o índice e o valor. Mas agora, se eu quiser mostrar o array, olha só o que acontece. Como ele mostra o array completo, neste caso aqui, ele vai mostrar o array 5 vezes. Por quê? Porque essa função forEach percorre todos os elementos do meu array, né, do meu array principal. Então, ele vai percorrer 1, 2, 3, 4. 4 vezes, na verdade, né? Ele vai percorrer 4 vezes o meu array, porque eu tenho 4 elementos no meu array, ou seja, eu tenho 4 índices no meu array. Então, quando eu dou essa função forEach, né, ele guarda que aqui possui 4 elementos, então ele vai fazer um loop, né, 4 vezes chamando essa função e mostrando o meu array. Então, o meu array ele vai ser mostrado 4 vezes, né, vai ser mostrado lista de funcionários 4 vezes. Vamos só verificar para ver como ele retorna. Vou salvar aqui. Olha só, tá vendo? 1, 2, 3, né? Vai voltar todo. Aqui foi o nosso primeiro console.log. Mas aqui, ó, são as 4 vezes que ele retornou o nosso array completo. Ok? Então, isso é uma forma dele mostrar todos os arrays. Mas se você quiser... Então, veja só. Se eu quiser atuar sobre um valor específico no meu array, é bem simples, né? Vou fazer uma lógicazinha simples aqui para a gente alterar algum valor no nosso array. Então eu vou dar aqui, ó, se, né, na primeira passada, na segunda, na terceira e na quarta, né, lembrando que ele percorre todo o array, né? Se valor, né, na posição valor, na primeira passada for igual, vou colocar aqui, ó, Rosana. Então, lembrando que agora eu vou abrir outra linha de comando, né? Então, o meu array, que é esse atributo que eu coloquei aqui na posição índice, ou seja, na posição naquela passada que ele deu, né? Porque ele vai percorrer 4 vezes. Então, a Rosana está na qual? Na terceira, né? Então, na terceira vez que esse índice guarda o valor que a Rosana está incluído, o valor do índice, né? O que vai acontecer? Ele vai receber... Aqui, ó. Eu vou até colocar aqui, ele vai receber Yuri, né? Então, o que acontece com essa minha lógicazinha aqui? Eu estou dizendo que para cada vez que ele percorrer, ele vai procurar se no meu array, né, na posição valor, qual que é a posição valor, né? São esses valores guardados, ok? For Rosana, né, que está guardado aqui, então o que ele vai fazer? Que nessa passada, né, com o valor que ele percorreu, ele vai receber Yuri, né? Ok? Então eu vou salvar isso aqui. Eu vou dar um console.log no final da minha execução, tá? Vendo que eu tô fora, né, da minha função, porque ele vai mostrar depois o novo array montado, né? Aqui eu estou mostrando ele antes dessa execução, então agora eu vou mostrar depois dessa execução. Vou salvar e vamos voltar lá. Vou dar um F5. Olha só, eu tenho o meu array, né? Na primeira posição tem Viviane, Matheus, Rosana e Ana. Depois eu chamei a minha função, né? Eu chamei a minha função forEach. Ela percorreu todos esses caminhos e com a minha função de callback eu pedi para verificar se nessa posição fosse Rosana, se realmente fosse Rosana, para trocar por Yuri, né? Então ele trocou, né, com forEach, né? Ele fez lá naquele if que a gente construiu, ele fez o if e trocou Rosana por Yuri, né? Só para vocês verificarem como que é essa função, ó. Eu dei a forEach, que vai percorrer todos os elementos, né,
desse meu array, certo? Chamei a função, né, e verifiquei se no valor, né, naquela primeira passada fosse Rosana, ele ia trocar aqui, ó, no meu elemento array na posição índice, né, ou seja, na primeira ele ia trocar por Yuri. Na primeira não foi Yuri, na primeira não foi Rosana, na segunda não foi Rosana, na terceira foi Rosana, né? Ou seja, o meu valor, né, o meu atributo valor, né, guardava Rosana. Ok, ele verificou que na terceira passada guardava Rosana, então ele pegou o meu array, né, o meu atributo array, na posição 3, que é a que ele guardou naquela passada, e trocou por Yuri, ok? Então, ao final dessa execução, né, eu dei um console.log no lista de funcionários, e a gente verificou essa troca, né, de elementos, Rosana por Yuri. Então, pessoal, só para reforçar, né, para a gente finalizar esse for each, eu sei que ele é um pouco complexo, mas só para a gente finalizar, eu vou só comentar aqui, só para ficar mais claro que vocês entenderem, né, porque é um pouco complexo mesmo, e eu vou finalizar aqui mostrando como ele se comporta, né? Lembrando que toda função eu posso passar os parâmetros, todos os parâmetros, porém eu posso passar só um, só dois ou só três. Então eu tenho aqui a lista funcionários, chamando a função for each, certo? Essa função ela tem uma função de callback, ou seja, interna, e dentro dessa função interna eu posso ter o valor, né? Valor, índice, ou então o array inteiro, né? Correto? E dentro dela aqui, eu consigo ter uma lógica, né, de programação. Isso aqui é só para a gente revisar, viu, gente? Então, se eu der aqui dentro um console .log, eu consigo recuperar todos esses valores, né? Ou então fazer uma lógica de programação aqui dentro, ok? Só para colocar aqui entre a gente não tinha colocado. Esse aqui fica dentro da nossa lógica, né, da minha função. Certo? Esse aqui pertence à função for each. Ok, então eu posso dar um console.log só no valor. Né? Eu também posso recuperar só o valor, ó. Certo? Se eu mostrar lá, né, eu trago todos os meus valores, ó. Eu posso simplesmente aqui chamar o índice, né? Mostrar o índice e recuperar aqui o índice, ó. Quais são os índices, né? Ou então, né, o meu array inteiro. Lembrando que se eu chamar o array inteiro, ele vai mostrar o array 4 vezes, porque eu possuo 4 posições. Então, for each vai executar esse laço aqui 4 vezes, né? Então, se eu dar um F5 agora, opa, tá errado aqui. É porque eu esqueci aqui de passar o array, né? Preciso passar o atributo array para me chamar ele. Então, se eu fizer isso aqui agora, né? Olha só, eu retornei 4 vezes o array, ok? Então, essa aqui é uma forma bem simplificada da gente verificar como funciona, né, o for each. E aqui a gente fez uma estruturazinha com uma lógica mais complexa dentro do for each para se trabalhar. Lembrando só mais uma coisa que eu preciso passar com vocês, que o for each ele funciona só se os elementos, né, tiverem índices numéricos. Se os índices dele for uma string, por exemplo, ele não consegue, ele ignora, né? Então os meus índices têm que ser sequenciais e numéricos, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, pode chamar. Eu sei que é um pouco complexo, mas com um pouco de prática aí vocês, né, fixam esse conteúdo.
né, do nosso for each. Até a próxima aula. E se tiverem alguma dúvida, podem chamar.